A contribuição do professor Luiz Henrique, e passa a palavra agora a Emerson Luiz Nunes Aguiar, presidente da ACEMA. Vai falar da análise objetiva das influências e fragilidades dos órgãos do CISNAMA no cumprimento da tarefa do licenciamento ambiental no Brasil. Vai dividir a fala dele com o Vitor Souza, da Azibama, do Rio de Janeiro. Os dois têm 15 minutos. Boa tarde a todos e a todos. Aqui nós somos representantes, como falei anteriormente, aqui da Associação Nacional dos Servidores da Carreira Especialista em Meio Ambiente, a ACEMA Nacional. E a nossa apresentação ela vai trilhar aqui alguns pontos específicos, aqui, por exemplo, como a questão dos recursos, o tipo de influência que os servidores têm sofrido no exercício do licenciamento ambiental na área do âmbito federal, e algumas considerações que diz respeito também a alguns debates que nós tivemos com o pessoal também dos estados e municípios. Isso aqui são algumas fotos aí reais aqui do processo de licenciamento, e esse processo que está sendo conduzido tanto na Câmara como no Senado e na proposta da ABEMA, ele tende a... Infelizmente, ele tende a se agudizar se caso esse processo de flexibilização e fragilização do licenciamento ambiental no Brasil ocorra. Isso aqui ali é uma foto lá da primeira de peixe ali da UHE Pires, aliás, Estreito, né? Aquilo ali é Rio Madeira, área de inundação que estava prevista por reservatório, que extrapolou, e aquilo ali é a usina de Belo Monte, São Maior. É importante também, na nossa fala aqui, a gente também fazer uma consideração a respeito do que é gasto com recursos hoje esse orçamento, na verdade, é o que da Auditoria Cidadã da Dívida Pública Brasileira, o Orçamento Geral da União de 2014, ele apresenta aqui o percentual que é gasto com juros e amortizações da dívida, que é 45,11 em 2014, e 0,16 para a gestão ambiental como um todo. Não estou falando só de licenciamento ambiental, não. Licenciamento, fiscalização, enfim, todas as atividades da área ambiental como um todo. Então a gente vê aí essa fragilização como uma contextualização, por exemplo, econômica, que é a supremacia do capital financeiro, como vocês viram aí no orçamento federal, o aumento da recessão, desemprego, concentração de renda, desenvolvimento excludente, conflito geopolítico e tal, a economia verde, que também eu tive muito trabalhado de manhã para falar dessas questões. Mas o que eu quero destacar aqui é a questão do capitalismo do desastre. Essa é uma conceituação da Naomi Klein. Ela fala que hoje é justamente isso, estão se promovendo desastres para tirar o foco, aquilo que foi bem colocado anteriormente aqui por mim, como pelo Nilvo aqui, que, por exemplo, a proposta da ABEMA é mais ou menos tirar o foco do que está se colocando hoje. Queria ser a estabilidade política, as discussões sociais, tira-se o foco para mexer em coisas que
vão atrapalhar o pleno desenvolvimento do capitalismo brutal, como colocou o professor Paulo Afonso de Goiânia. Aqui essa questão, por exemplo, do social, um dos grandes entraves que a gente vê no licenciamento ambiental é justamente essa questão do remanejamento populacional, né, que dentro dos processos que a gente tem acompanhado aí, alguns, é uma questão extremamente complicada do trato que se tem a alocação de população para viabilizar os empreendimentos. Isso outra coisa também, com relação ao ponto de vista ambiental, a gente tem essa perda drástica de diversidade, conversão de paisagem, contaminação de mananciais hídricos, principalmente hoje com relação à questão do próprio fracking, né, a exploração desse petróleo aí, e essa modalidade de exploração hidrelétricas também, que tem uma conversão de paisagem terrível e a possibilidade de contaminação de mananciais. E política é isso, está nesse cenário de estabilidade aí promovido, né, tanto no executivo quanto no legislativo, e a gente observa que essa agenda está em pauta, sempre pautada pelo grande capital, né? E esse ataque à legislação ambiental brasileira para viabilizar o setor de mineração, com essa discussão também da própria mineração em terras indígenas, da conservação, que é uma discussão muito forte que se tem hoje, né? Essa questão do petróleo e gás, hidrelétrico, principalmente avançando nas unidades protegidas aí, nas áreas protegidas, terra indígena, território quilombola e unidade de conservação. Então, os servidores, eles, né, vamos trazer aqui no final, a proposta é subscrita por mais de 150 analistas ambientais, técnicos da DILIC, sobre o que o servidor entende, mas as principais críticas que a gente tem a fazer é justamente isso. São os retrocessos das garantias socioambientais que foram criados a partir da Lei 6938, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, da Constituição Federal, retirada da responsabilização culposa das emissões de licenças, ou seja, essa proposta ela vai criar uma farda da licença aí, sem que se possa responsabilizar quem quer que seja. E a gente vê um exemplo claro aqui, não tem como fugir da questão de Mariana. E aquilo ali foi, como foi colocado de manhã também, uma falha no processo de licenciamento e monitoramento. O enfraquecimento dos intervenientes, principalmente após a portaria interministerial número 60, que a 419, que era anterior a ela, já era frágil. Essa ela se tornou ainda muito mais frágil, dando o IBAMA o poder, inclusive, de se manifestar e questionar os pareceres dos órgãos, que é uma complexidade, porque nós não temos quadros qualificados para fazer, por exemplo, uma análise antropológica, né, ou então fazer uma coisa sobre a questão arqueológica, e a gente vai questionar e vai tomar a ação que esses órgãos deveriam ter, né, então isso é uma complicação. Isso fragiliza, além de fragilizar o jeito que está colocado hoje das populações que são contempladas pela portaria, no caso dos índios e dos quilombolas, isso fragiliza porque não contempla as demais comunidades e povos tradicionais, né, caiçaras, enfim. São pessoas que são comunidades que estão fragilizadas porque não são cobertadas nesse guarda-chuva aí. Outro ponto é a questão do distanciamento entre IBAMA e Ministério Público, Estado federal e estaduais. Que, na verdade, isso está levando a questão ao excesso de judicialização, que isso prejudica o processo do licenciamento, já do jeito que é, com todas as críticas feitas. E, na verdade, a gente não está fazendo o papel se cumprir o papel que a sociedade espera, a salvaguarda do uso racional dos recursos naturais, né? E isso eu não falo da associação em si, porque a associação está procurando agora se aproximar cada vez mais do Ministério Público e tal, porque se a gente conseguir conduzir isso e propor isso para o IBAMA aceitar essa discussão, ela vai certamente ter um ganho de qualidade no licenciamento ambiental. Nesse caso contrário, isso vai trazer benefícios. Outra coisa, a questão de suficiência de corpo técnico capacitado, né? Isso aqui não falo nem tanto do IBAMA, mas que também precisa. Inclusive nós tivemos em 2011 um processo desencadeado para trabalhar a questão da avaliação do impacto ambiental, foi o próprio professor Sanches que aplicou isso para a gente, deu um ganho na qualidade do nosso trabalho. Mas os órgãos, por exemplo, dos OEMAS, né, e dos municípios, não têm capacidade, com exceção de salvo alguns estados, de conduzir o processo de licenciamento. Né? Inclusive, por exemplo, lá nós tivemos uma discussão em Porto Velho, a respeito da constituição do plano de área, né, para discutir a questão de emergências ambientais. Nós não conseguimos ter informação alguma do órgão estadual de meio ambiente, porque não tem um sistema atualizado, não tem uma interface que possibilite que a gente faça procurar quais são onde estão localizados os empreendimentos. E isso é uma questão que era para justamente
trabalhar, eu trabalho no núcleo de licenciamento ambiental e também no núcleo de prevenção de acidentes e emergências ambientais. E aí, se for trabalhar essa questão, sem essa integração, a gente vai aumentar a nossa carteira, não mais do empreendimento, mas sim do nosso trabalho de emergências ambientais, que é uma temerosidade, né? Principalmente dentro dessa proposta que está sendo levada. Outra coisa também que é importante ter, e a gente não tem assim, é a questão das equipes estáveis, né? Na verdade, hoje esse trabalho com estabilidade terrível, né? Como, por exemplo, você trabalhar com um auditor da Receita Federal sem ter estabilidade para trabalhar. É um caminho aberto para todo tipo de suscetibilidade à corrupção, à pressão, né, pressão política, econômica, enfim. Uma coisa que a gente tem que melhorar isso e dar essa segurança para quem opera o licenciamento ambiental poder fazê-lo da maneira mais tranquila. E outra coisa, sobre a carga de trabalho. Hoje, aproximadamente, nós temos 420 servidores no IBAMA, tanto na sede quanto nos grupos de licenciamento ambiental nos estados, e nós temos aproximadamente 2.000 processos. Ou seja, é 4,7 processos por cada servidor. Imagina o servidor pegar, trabalhar com Belo Monte, Usinas do Madeira, BR-319. É mais ou menos um recorte que eu estou fazendo, porque são os empreendimentos que nós temos, obviamente complexidade e tal. Mas é essa carga de per capita que a gente tem de processo para cada servidor que trabalha no licenciamento. E aí isso está aumentando a evolução dos quadros de doenças funcionais, depressão, enfim. Isso é uma coisa que está ficando corriqueira. Outra coisa, o licenciamento, o enfraquecimento do licenciamento, precarização das atividades, né? A PFE manifestando a questão das fases do licenciamento, necessitar de um cumprimento condicionante de uma fase para outra. Isso que não impede, mas está ficando cada vez mais frágil isso. Tomada de decisões do cargo da presidência do Conselho Gestor, que foi colocado, inclusive, como uma ditadura dos técnicos pelo próprio presidente do IBAMA. Uma reunião que nós tivemos, e isso não é verdade, porque a partir do momento que o técnico assina a sua responsabilização no parecer, ele não está colocando ali, apesar de ter toda a sorte, como tem no próprio Ministério Público, algumas situações mais melindrosas, ou então, sei lá, vou falar para vocês. Tem técnico que tem isso, mas ele se garante pela sua assinatura no documento técnico. Então, a partir disso, você está pegando o parecer técnico, está sendo colocado para a discussão do Conselho Gestor do IBAMA, como isso aconteceu já algumas vezes aí. E isso eu vou até falar para o próprio Vitor falar que ele tem casos práticos do que aconteceu na CGPEG. Né? Outra coisa, delegação de competência do licenciamento. Devido às pressões políticas e está tendo um esvaziamento da carteira do IBAMA para os estados, municípios, enfim. Isso é uma discussão que está sendo tratada no âmbito político que simplesmente vai piorar o licenciamento. E outra coisa que é importante destacar aqui também é a questão dos conflitos entre o posicionamento dos técnicos e a presidência do IBAMA, um caso emblemático que foi o parecer 14 de 2007, que é com relação ao complexo do Madeira. E hoje, com a condenação, na verdade, é o indiciamento do ex-presidente do IBAMA, Roberto Messias, que simplesmente negou parecer, inclusive, tecnicamente, numa reunião pública, alterou o eixo da barragem de 12 quilômetros, para no ponto onde o ERMA apontou para ser, e colocou 12 quilômetros ajusante. Então, ou seja, as implicações disso, e está hoje sofrendo as consequências disso. Tanto que isso é um posicionamento técnico dos técnicos do IBAMA, que tem um posicionamento, tem uma opinião sobre isso, e está expresso nesse documento que eu vou deixar para vocês, que é a nossa carta dela. Aí eu queria passar o tempo aqui para o Vitor para ele fazer as considerações. Obrigado, Enzo. Como eu fui convidado de última hora